nosso Deus, e nós temos a alegria de te servir. Em meio a esse tempo de pandemia, em meio a esse tempo de caos, nós podemos olhar para os montes e ter a certeza de que o Senhor é o nosso socorro, de que Ele é a nossa alegria em todo o tempo. Eu não sei como está aí a sua quarentena, eu não sei como está aí no seu lar. Eu sou limitado para muitas coisas, mas o Deus que eu sirvo, Ele está te contemplando. Ele está vendo aí no teu lar, na tua casa. Ele está observando tudo e cuidando da sua vida aí, da tua família. Portanto, creia somente. Busque o Senhor com mais intensidade, com mais verdade. Nesta hora e agora, se aí na sua casa os seus familiares estão cada um em um canto agora, não deixe que isso aconteça. Você que é aqui da nossa igreja Batista Calvário em Prado, você também que não é, agora é momento de estar junto, sabe? É momento de viver em comunhão, de juntar a família. Pega o seu filho agora que está no quarto, a sua filha que está aí em outro cômodo da casa. Junte todo mundo no chão da sala, no sofá, eu não sei, na varanda. Mas agora é momento de juntar, se ajuntar. É momento de adorar o Senhor, é momento de unir as forças, de clamar a esse Deus maravilhoso que servimos. Clame o Senhor aí do teu lado, da tua casa. Talvez a sua esposa ela não é crente, talvez o seu esposo ele não é crente. Se for possível, junte, diga: marido, venha, esposa, venha, filhos, venham. Vamos nos juntar agora e adorar esse Deus maravilhoso, porque é por causa dele que estamos vivos. Amém? Vamos louvar o Senhor. Essa canção diz assim: Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, diga pra ele. Se vivo obediente, e o que acontece todo dia, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Abra tua boca e diga: eu escolho Deus, ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Todo dia, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me
Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Te escolhemos, Senhor, em todo tempo. Te escolhemos te servir e te agradar, porque o Senhor tem sustentado o nosso ser dia após dia, e sabemos dos teus cuidados para com as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Tu és lindo, tu és lindo e maravilhoso, tu és lindo.
Ti, Senhor. Enche os nossos lares da Tua presença, Pai. Alcança os nossos filhos, ó Deus, em meio a esse caos. Alcança, ó Deus, aqueles familiares nossos que ainda não Te conhecem, meu Deus. Alcance, ó Deus, a nação brasileira, Pai amado. Estende as Tuas mãos sobre nós. Te queremos mais e mais e mais e mais do Teu amor, do Teu Espírito. Feche os seus olhos aí na tua casa, meu irmão. Feche os seus olhos agora e ore ao Senhor. Peça a Ele a presença real dEle, verdadeira, na tua casa, no teu lar, aí junto com a tua família. Talvez você esteja sozinho, eu não sei como está aí agora, mas com quem você queira estar agora, louve ao Senhor, clame a Ele, diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero Te servir melhor, eu quero Te amar melhor, eu quero Te buscar mais, como nunca Te busquei, com intensidade, Pai. Enche o meu coração, enche a minha casa, oh Deus. Maravilhoso. Comece a clamar o Senhor, comece a clamar o Senhor aí no teu lar, comece a clamar, peça ao Senhor. Queremos Te louvar, Senhor, com intensidade. Oh, é real a presença dEle aqui neste lugar. Da mesma forma que Ele está aqui, Ele também está aí no teu lar. É real, é real, é real. Podemos sentir maravilhoso. Tu és maravilhoso, Te louvamos, Senhor. Oh, vamos dizer assim: não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença,
adoramos, Senhor. Tu és maravilhoso. Graças a Deus. Aleluia. Não saia daí, não saia daí. Receba a palavra do Senhor nesta noite, no seu lar, na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, hoje nós teríamos um sorteio de uma rifa, de uma novilha. É o nosso sorteio beneficente em prol da construção da Igreja Batista Calvário, que nós começamos desde finalzinho de dezembro a distribuir os cartõezinhos, né, os bilhetinhos. Mas, infelizmente, por conta de toda essa crise, por conta de todo esse enclausuramento, inclusive, de tudo isso que tem acontecido, os irmãos sabem muito bem, não vai ser possível fazer o sorteio hoje. O que nós vamos fazer? Nós vamos adiar o nosso sorteio. Nós vamos pensar uma nova data, ver qual o andamento dessa situação daqui a algumas semanas. Nós vamos entrar em contato, nós vamos divulgar uma nova data para o sorteio da novilha. Eu quero que os irmãos compreendam que é uma questão especial, uma questão por conta de tudo isso que nós estamos vivendo. Algumas pessoas me procuraram, inclusive para falar sobre isso, e a gente achou mais interessante deixar o sorteio para uma outra data, e a gente vai avaliar isso. Para aqueles que ainda não pegaram os bilhetes, ainda temos alguns bilhetes aqui disponíveis. Para você que pegou os bilhetes e ainda não prestou contas, nos procure, me procure o mais rápido possível, para que a gente possa fazer uma prestação de contas, para que a gente possa perceber como tem sido o andamento dessas vendas dos bilhetes, em nome de Jesus. Amém? Então, está adiado o sorteio da novilha. Aqueles que ainda têm os bilhetes, procurem vender esses bilhetes. Se trata de um objetivo que nós traçamos em longo tempo, a longa data, e nós vamos, em nome de Jesus, vencer essa batalha. Não é para nós individualmente, é para nós coletivamente, é para a Igreja Batista Calvário aqui no Prado. Então, em nome de Jesus, não desanime, não desista, não olhe para esse momento e pense que tudo acabou em relação à nossa construção. Nós estamos cautelosos, inclusive, em lidar com isso nesses tempos, mas sobre os bilhetes e o sorteio, nós vamos fazer dessa forma, ok? Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, e nós prontamente resolveremos e auxiliaremos. Deus abençoe, em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer pelas orações, que o Senhor possa continuar nos abençoando, abençoando você que está em casa, que está firme em fé,
na fé, que está constante em oração, naquela lista de oração que passamos, que o Senhor possa continuar abençoando a tua vida e abençoando a nossa igreja, a nossa cidade, a nossa nação. Eu gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor. Eu tenho meditado nessa palavra a semana inteira. Muitas lições me foram dadas nesse texto. Eu quero compartilhar com os irmãos agora. Está em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2, e depois nós vamos pular para o versículo 11. Nós vamos ler de carreirinha. Eu quero que você, com a sua Bíblia aí na sua casa, juntamente com sua família, me acompanhe na leitura. Diz assim a palavra de Deus: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, preste atenção nisso: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus escravos ou servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio este seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você sempre está comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Nós vamos orar. Eu gostaria que você curvasse a sua face e pedisse a Deus uma palavra dele, uma palavra de impacto, uma palavra de consolo, de compreensão para o teu coração nessa hora. Vamos fazer essa oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos diante do Senhor. Ó Deus,
E pedimos a Ti, meu Pai, que a Tua palavra poderosa, Senhor, atinja os lares, atinja, Senhor, os filhos mais novos, atinja os filhos mais velhos. Ó Deus, que a Tua palavra nos atinja, Senhor. Atinja a nossa família, atinja, Senhor, os nossos relacionamentos, atinja a nossa percepção do Senhor, a nossa compreensão da vida, para a glória do Teu santo nome. Eu peço a Ti, Jesus, que o Senhor possa usar poderosamente cada palavra, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa pegar cada sentença dessa palavra e aplicar no nosso coração, para que, uma vez entendendo o teor dessa palavra, a gente possa, Senhor, ser diferente, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse é um dos textos mais conhecidos, mais lidos da história humana. Todas as pessoas já se depararam de alguma maneira com esse texto, ou numa peça teatral, ou através de uma música, ou através de vários sermões pregados no decorrer de sua história. Mas o fato é que a história do filho pródigo, ou esta história que eu li, é uma história bastante conhecida, e você já deve ter ouvido milhares de sermões sobre esse texto. E geralmente a compreensão que se tem desse texto, dessa parábola, é que se trata apenas do filho pródigo. Se trata apenas do filho mais novo que foi para distante do pai, para distante da casa do pai, e começou a viver uma vida dissoluta em outro lugar. Quando nos deparamos com a compreensão geral sobre esse texto, as pessoas pensam radicalmente que se trata apenas de um pecador na história. Mas não. O texto vai nos mostrar, ou essa parábola vai nos mostrar, que se trata de um pai gracioso, de um pai amoroso, de um pai cheio de misericórdia, que tem ao seu redor, ou do seu lado, um filho pecador, que peca de uma forma, e outro filho pecador que peca de outra forma. São dois perdidos. Um que foi para distante da casa do pai, e o outro que permaneceu na casa do pai. São dois pecadores. E geralmente a gente conhece essa parábola como a parábola do filho pródigo. E erroneamente as pessoas compreendem que o termo pródigo significa desviado, significa perdido, mas não é assim. Não funciona desse jeito. O que significa pródigo? Pródigo significa esbanjador, significa aquele que gasta até o fim. E quando a gente compreende o termo pródigo, e lendo o texto, nós vamos perceber que o filho mais moço é pródigo pelo fato de ter esbanjado todos os seus bens de maneira irresponsável para si mesmo. O filho mais velho também é pródigo pelo fato de ter esbanjado, gastado egoísmo e moralismo seco em todo o texto. Mas preste bastante atenção. Aqui no texto, há um pai que também é pródigo, e que simboliza Deus. Não é à toa que o tema dessa mensagem é o Deus pródigo. O Deus pródigo. E por que o Deus pródigo? Porque no texto nós vamos perceber o pai que esbanja amor, que esbanja misericórdia, que esbanja graça, mesmo em detrimento da sua própria reputação. Mesmo quando se depara com dois filhos que se aproximam dele por interesses individualistas. Mas nós vamos perceber na história um pai que é pródigo. Enquanto o filho mais novo é pródigo porque gastou sua herança para si mesmo, até consumir tudo, até a rapa do tacho.
nós vamos perceber também um Deus que é pródigo, que esbanja, que derrama intensamente a sua graça, o seu amor e misericórdia para indivíduos perdidos e miseráveis. Então, falar do Deus pródigo é enfatizar o Deus que não tem limites para evidenciar a sua graça. Falar de um Deus pródigo é falar sobre um Deus que não se deixa encaixotar pelo moralismo da religião, pela opressão do religiosismo. Quando nós falamos de um Deus pródigo, e essa é a minha intenção nessa noite, nós estamos falando sobre um Deus que constrange-nos ao evidenciar a grandeza, a profundidade da sua graça sobre as nossas vidas. E esse é o ponto principal dessa mensagem. Eu quero que você guarde isso no coração. O texto vai falar sobre um filho perdido que se desviou do pai, sobre um filho perdido que estava perto do pai, mas, sobretudo, sobre um Deus pródigo que se aproxima dos dois com graça e com amor. Então vamos lá. Primeira observação que eu quero fazer no texto está no versículo 1 e no versículo 2. Eu quero que você me acompanhe aí na sua casa. Mantenha a sua Bíblia aberta. No versículo 1 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Preste atenção nisso. Jesus conta 4 parábolas para esse público. E quais eram os públicos de Jesus, ou qual era o público de Jesus nesse contexto? O público de Jesus se dividia em 2 grupos. O primeiro grupo era o grupo dos publicanos e pecadores, que inclusive se aproximavam de Jesus, eram atraídos a Jesus para o ouvir. E o outro grupo, que é o grupo dos fariseus e dos escribas, que iam até Jesus, se aproximavam também de Jesus, mas tinham outra intenção, tinham outro intento. E qual era o intento, pastor? E a gente percebe isso em todos os evangelhos. O intento principal daquele grupo de escribas, de religiosos, de fariseus, era tentar Jesus, era avaliar Jesus, era julgar Jesus, era tentar encontrar algum erro em Jesus para explorar esse erro. Tanto é que a gente percebe uma murmuração aqui no versículo 2. Os fariseus e os escribas murmuravam. E qual o teor de sua murmuração? Este recebe pecadores e come com eles. Olha só como Jesus, lida com essa corja. Olha só como Jesus lida com o marginalizado. Olha só como Jesus se aproxima, e não apenas se aproxima, mas come com esses pecadores miseráveis. E aí, quando nós lemos o versículo 1 e o versículo 2, nós já notamos que o propósito de Jesus em ter contado para esse grupo, ou esses 2 grupos, 4 parábolas, que são a parábola da ovelha perdida, que na verdade é a parábola do pastor amado que vai em busca da ovelha, porque a ênfase é sobre o pastor. A parábola da dracma perdida, ou a parábola da mulher que se empenha ao máximo para buscar ou para encontrar uma moeda que foi perdida. A parábola do filho perdido, que na verdade é a parábola do pai pródigo, que vai ao encontro do filho ou dos 2 filhos perdidos. E também a parábola do administrador infiel. Essas 4 parábolas, elas foram contadas para esse grupo. E qual o propósito de Jesus? Presta bastante atenção nisso. O propósito de Jesus era mostrar, principalmente para os religiosos,
aqueles que pensavam que detinham a compreensão total sobre Deus. Era mostrar principalmente para os escribas, para os fariseus, para os religiosos autossuficientes de sua época, que a compreensão de Deus que eles tinham estava totalmente equivocada. Que a compreensão de um Deus ditador, de um Deus que administra as coisas meramente por regras, que trata as pessoas meramente como escravos, como servos, não é a compreensão que Jesus estava mostrando. O propósito de Jesus em ter contado essas 4 parábolas, inclusive a parábola do filho perdido, era mexer com um tipo de compreensão que principalmente os religiosos tinham acerca de Deus e acerca do próximo. Guarde isso no coração, porque dá a impressão que quando nós lemos a parábola do filho perdido ou do filho pródigo, dá a impressão de que a ênfase de Jesus se dá apenas para as pessoas que estão fora do evangelho, fora da igreja, e geralmente as pessoas usam esse texto para pregar evangelisticamente. Mas quando a gente vai entender o contexto e vai entender o teor do texto, Jesus está usando essa história mais para despertar os religiosos que estavam cegos em sua própria compreensão distorcida do que qualquer outra coisa. Então vamos lá. Preste atenção no versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Meus irmãos, quando Jesus começa a sua história e começa contando que o filho mais moço recorreu ao pai ou pediu ao pai parte dos bens ou parte da herança, o que Jesus disse para a mente do judeu que estava ouvindo foi algo chocante, foi algo digno de aparecer, por exemplo, no Cidade Alerta. Foi algo que em nenhum momento da história de Israel se poderia pensar na possibilidade disso. Porque o que o menino, o filho mais moço da história, pede para o pai, não é outra coisa senão a própria morte do pai. Isso é chocante. Isso é chocante. Era natural que a herança fosse repartida, obviamente, logo após a morte do pai. E como é que funcionava isso no contexto de Israel? O primogênito ficaria, ele tinha o direito de ficar com o dobro da herança, e o filho mais moço ou os outros filhos ficariam com parte dessa herança. Mas isso se daria depois da morte do pai. Ninguém cogitaria a ideia de recorrer a uma herança enquanto o pai estivesse vivo, porque era uma afronta terrível do ponto de vista cultural. Era uma afronta terrível para a comunidade, para o pai diante da comunidade. E foi isso justamente que o menino começa a pedir: pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Em outras palavras, o que aquele menino está dizendo é: pai, eu prefiro as coisas e eu quero que o Senhor morra. Olha só que coisa chocante. Eu prefiro as coisas tuas do que a tua presença. Eu prefiro usufruir das coisas do que da tua pessoa. E o mais interessante é que o pai reparte os bens entre eles. O pai reparte os bens entre eles. O que significa? Significa que o filho mais velho, ele
também recebeu o dobro. Ele recebeu parte da sua herança, mas só que ele recebeu o dobro. E quando nós entendemos e tentamos compreender parte da cultura judaica, a gente vai descobrir que era uma responsabilidade do primogênito, do filho mais velho, tentar resolver as situações, tentar pacificar as coisas. Era papel do filho mais velho, por exemplo, ir ao encontro desse menino e tentar pacificar, e tentar mover o coração daquele menino de volta para o pai. Mas só que aqui no texto, esse filho mais velho se cala. Esse filho mais velho se cala porque implicitamente ele estava tendo vantagem, porque a porção dobrada da herança já estava sendo repartida para ele. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Em algumas versões está irresponsável, dissoluta. O que acontece? Depois que aquele menino, ele recebe a parte da herança que lhe cabia, ele parte para uma terra distante. E partindo para uma terra distante, ele irresponsavelmente vive de uma maneira a gastar tudo desenfreadamente, de maneira irresponsável, de maneira dissoluta, desperdiçando todas as coisas. Em nenhum momento o texto está falando que esse menino gastou com prostitutas. Em nenhum momento o texto está falando aqui que esse menino, ele estava usando em festas ou outras coisas. O texto só diz que ele estava gastando de forma desenfreada. Aí sim a gente vem com as deduções, com as especulações, e de alguma maneira a gente tenta interpretar ou identificar com o que aquele menino estava gastando. Coisa que o filho mais velho vai dar a interpretação, mas ele está julgando aqui. No versículo 30, mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, quem está falando é o filho mais velho sobre o filho mais novo, o irmão mais novo. São palavras de um coração irado, são palavras de um coração enraivecido. No original grego, viver de forma dissoluta é viver de forma irresponsável, que significa que aquele menino poderia ter feito um investimento e ter feito um investimento errado, ou ter usado de maneira não sábia, mas a gente não pode, nesse versículo 13 e versículo 14, dizer que aquele menino gastou da maneira que às vezes a gente vê em peças teatrais ou em ou em sermões pregados, inclusive. Mas o fato é que ele se afastou de Deus. O fato é que ele se afastou do Pai. O fato é que ele preferiu sair de perto de uma referência que lhe traria de alguma maneira culpa, para viver uma vida autônoma, para viver uma vida desenfreada, para viver uma vida só sua, liberdade. Não sabendo ele que passos para distante de Deus significa passos para o poço, passos para o abismo. Não sabendo ele que se afastar de Deus nos leva para o precipício. E é isso que o texto vai nos mostrar. Quando ele se propôs a se distanciar, lá ele começa a desperdiçar todos os bens, e depois de ter consumido tudo, olha só que palavra forte, depois que ele consome tudo, depois que ele rapa o tacho,
sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. E as coisas só foram piorando. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. E a coisa só vai piorando. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha só o que está acontecendo. O filho mais moço, o perdido amoral da história, o perdido escrachado, aquele que explicita o seu pecado, aquele que quando passa na rua todo mundo olha e entende, aquele ali é um homem, uma mulher afastada de Deus, e ele não nega isso, ele não esconde o fato, porque de fato a comunidade sabia, de fato a afronta foi uma afronta pública. E aí a gente vê essa figura, o filho perdido. Qual filho? O amoral da história. Aquele que é pecador escrachado. Aquele que é pecador e explicita isso sem medo, sem vergonha, inclusive, porque a única coisa que quer é se satisfazer na vida. A única coisa que quer é buscar o seu próprio prazer. A única coisa que quer é viver a sua própria vida, livre, sem que ninguém possa lhe dizer nada, sem que ninguém possa lhe ordenar nada, inclusive Deus. Esse é o pecador amoral, o perdido amoral, o filho perdido amoral. E a situação dele ficou tão agravada, e Jesus faz questão de mostrar isso, que ele, em passando necessidade, ele foi procurar emprego. E um dos cidadãos daquela terra distante deu um emprego para ele, mas só que olha só o emprego que ele deu. Mandou para os campos a fim de cuidar dos porcos. Isso aí, meu irmão, quando o judeu ouviu, nesse contexto, nessa história, até mesmo os pecadores e publicanos ficaram chocados. Sabe por quê? Porque o porco, esse animal, ele era repudiado pelos judeus, por todos os judeus. Porque o judeu considerava impuro o porco. Eles não podiam comer carne de porco, eles não podiam cuidar de porcos, eles não podiam tocar no porco. Mas olha só onde a situação desse menino foi parar. Ele estava na casa do pai, preferiu abandonar o pai para usufruir das coisas, e partiu para uma terra distante, lá gastando tudo e consumindo tudo, irresponsavelmente, desenfreadamente, começa a passar necessidade naquela terra, a ponto de ir se submeter a cuidar de porcos. E a situação piorou. Quando o texto diz no versículo 16, que ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Imagine só alguém que não podia nem tocar num porco. Alguém que não podia nem criar porcos. Era alguém que estava cuidando de porcos e era alguém que estava desejando comer aquilo que os porcos comiam. Que situação daquele rapaz. Que situação. No versículo 17 em diante, olha só o que vai acontecer. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Agora olha só a proposta que ele pensou em fazer quando chegasse diante do pai: trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai.
Quando ele se viu naquela situação, ele lembrou de como era a sua vida na casa do pai, de como era a sua vida diante do pai e das coisas do pai, daquilo que consumia, inclusive daquilo que até mesmo os empregados do pai tinham, e ele já não tinha mais nada. E quando ele compara a situação anterior com a sua situação ali na terra distante, desejando comer as alfarrobas que os porcos comiam, e ele compara, ou faz uma comparação entre essas duas situações, ele cai em si. Antes, quando eu li esse texto, eu pensava assim: até que enfim esse menino se arrependeu, porque ele caiu em si e ele desejou voltar para o pai. Mas eu quero que você preste atenção na proposta que ele pensou em fazer para o pai. Já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Você sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: ele implicitamente está reconhecendo que aquilo que ele fez com o pai foi uma afronta pesada. Aquilo que ele fez com o pai foi algo que ficou notório em toda a comunidade. Humilhou o pai, humilhou a reputação do pai, a imagem do pai. E ele sabia que qualquer judeu, ou qualquer pai judeu, naturalmente, quando recebesse de volta o filho, o trataria de uma maneira ríspida, o trataria de uma maneira dura, disciplinar. E ele volta com uma proposta em mente, a proposta de ser tratado como empregado, de ser tratado como escravo, de ser tratado como um mero trabalhador. Eu quero que você preste atenção nisso. O que ele está falando é que o tipo de relação que ele teria com o pai não era mais fraternal, não era mais filial, não era mais de filho em relação ao pai, mas agora era de trabalhador senhor, trabalhador patrão, escravo senhor. Entende? A proposta dele era ir ao encontro do pai com a mesma perspectiva do irmão que estava em casa, que tratava o pai não como pai, mas como um ditador, como aquele cheio de regras, como aquele que deveria recompensar pelos méritos, como aquele que deveria recompensar pelo esforço. Essa é a proposta daquele menino: ir ao encontro do pai, não para voltar como filho, mas para voltar como um trabalhador. Preste atenção. Versículo 20. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Cadê aquela parte, versículo 19, que ele propôs, ou ele pensou em dizer para o pai: trate-me como um dos seus trabalhadores? Cadê? Já não existe. Mas por que não existe? Porque a reação do pai é uma reação pródiga. A reação do pai em relação àquele menino não é uma relação qualquer, não é uma relação natural, é uma relação pródiga, é uma relação, entre aspas, exagerada, esbanjadora, de misericórdia, de graça. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Olha só que detalhes impressionantes nós podemos perceber aqui nesse versículo. Primeiro, porque se ele avistou o menino quando vinha longe, ainda longe, significa que
Aquele pai esperava pelo filho. Esperava onde, pastor? Antigamente as cidades ficavam em volta, em volta das cidades ficava um muro. E as portas daquele grande muro ficava o tribunal de justiça da cidade, onde todas as coisas de direito e todas as coisas legais eram resolvidas às portas da cidade. Só você ler o Antigo Testamento que você vai ver algumas noções ou menções sobre esse fato. O que significa que se aquele menino naquela comunidade entrasse ou fosse entrar na cidade, necessariamente teria que passar pelos portões da cidade, onde aquelas pessoas que julgavam estariam. E por que isso é importante, pastor? Porque a gente percebe que aquele pai, ele não estava dentro de casa esperando o filho. Ele saía às portas da cidade esperando o filho. Olha só que reação pródiga. Olha só que atitude pródiga. Alguém que foi desonrado, alguém que foi humilhado, alguém que sofreu afronta do próprio filho, é alguém que ia às portas da cidade esperando pelo filho. E quando avistou o filho, o texto vai dizer que, compadecido dele, correu em sua direção. Meu querido, para um patriarca naquele contexto, correr era algo, isso aqui chocou os judeus, porque era algo sem cabimento. Era algo sem cabimento. Havia todo um modelo de comportamento, principalmente em relação ao patriarca da família. Era como se, por exemplo, um juiz da cidade, com toga e tudo, ele se deparasse com o seu filho que sumiu, e ele, um senhor, com toda a sua experiência, ele corresse, sem levar em consideração o que as pessoas diriam, sem levar em consideração o que as pessoas pensariam, sem levar em consideração os protocolos, sem levar em consideração tudo isso. O que nós percebemos aqui, meus irmãos, são evidências da prodigalidade de Deus, o quanto Deus é um Deus pródigo, do quanto o Deus que nós servimos é um Deus pródigo, porque o Deus revelado aqui através do Pai é o Deus que deixa o filho mais moço à mercê de sua própria consciência quando lhe dá o que deseja, mas é o Pai que quebra os protocolos sociais e culturais por amor ao seu filho. Ele corre em direção ao filho, ele espera o filho aos portões da cidade, ele não trata o filho como desertor, mas ele vai lá e dá um abraço e beija o filho. Isso é ser pródigo. Compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E nesse momento, quando aquele menino experimenta de fato esse derramar, essa enxurrada da graça de Deus, esse, entre aspas, exagero da graça de Deus, ele não pensa mais em tratar o pai como patrão, porque o amor e a graça do pai causou o verdadeiro arrependimento naquele menino. É só você notar, meus irmãos, só vocês notarem, até o versículo 20, quando aquele menino intenta procurar o pai, ele não tinha se arrependido coisa nenhuma. Quando o texto diz e caiu em si, ele só percebeu e comparou a situação anterior com aquilo que estava vivendo ali, na terra distante. E de acordo com a comparação, ele pensou: se eu for para a casa do meu pai e me dispor a trabalhar para ele, eu terei as coisas dele. Em outras palavras,
Ele intentava voltar, mas não intentava voltar para ter um relacionamento de filho com o pai. Ele intentava voltar para ter as coisas, ainda que tratasse o pai como um patrão. Só para aplicar por enquanto aqui, quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente se afasta de Deus? Quantas pessoas afastadas de Deus? Quantas pessoas como esse filho mais moço? Quantas pessoas pecadoras, escrachadas, que não querem explicitamente saber do Pai, não querem saber de Deus, mas aí as situações sobrevêm à vida deles, as irresponsabilidades de posicionamento os levam necessariamente para um tipo de abismo tão profundo que a única forma de ver, de conseguir enxergar alguma coisa é olhar para cima, e elas se deparam com quem? Com Deus pródigo, o Deus que não olha lá para o fundo do poço e diz: eu não disse o que ia acontecer, agora você vai pagar penitência, agora eu quero que você me dê satisfações, agora eu quero uma compensação por tudo isso que você me fez. Não, você sabe o que Deus faz? Deus corre em sua direção, Deus deixa os protocolos da religiosidade, da religião, e vai ao seu encontro e derrama intensamente a sua graça pródiga. Esse é o nosso Deus. E aí as pessoas não entendem, às vezes vão em busca de Deus para terem as coisas de Deus, se aproximam de Deus para terem algo a que usufruir, se aproximam de Deus para desfrutarem somente das coisas, mas a relação filho e pai passa despercebido, até que elas experimentam verdadeiramente a prodigalidade de Deus, quando Deus derrama o seu amor e a graça sobre essas vidas. Foi o que aconteceu com esse menino. Ele tentava se aproximar do pai com uma proposta, mas a reação pródiga do pai fez com que ele entendesse que o pai o restituiu como filho, o pai o reinseriu na família, o pai não aceita outra coisa dele senão ser filho. E aí, continuando, o texto diz assim, que o filho disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas ele não disse mais: trate-me como um dos seus trabalhadores. Ele não diz isso mais, porque agora houve arrependimento verdadeiro, antes não. Aí o pai disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Qual era a melhor roupa da casa do pai? Era a própria roupa do pai. O que ele está dizendo é: vista esse menino, mas vista com as melhores roupas, vista ele com as minhas roupas. E é isso que Deus faz conosco. Deus, no momento em que nós nos arrependemos verdadeiramente, entendemos que somos miseráveis, pecadores, nos afastamos dele, mas só que ele abre os seus braços prodigamente para nós, dizendo: eu não quero que você me compense por nada, eu só quero lhe receber como um pai recebe o filho. Isso constrange o nosso coração, de tal maneira que agora passamos a usufruir com liberdade as coisas que Deus nos dá. E o que Ele nos dá? A própria roupa dele. O texto diz: ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. O que Ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: agora com o anel e com o brasão que ele tem, ele faz parte dessa família. Ele faz parte dessa família e inclusive tem todos os direitos que qualquer pessoa dessa família tem. E lembre-se,
uma vez que ele volta e é restituído e é reinserido na família e possui agora todos os direitos, novamente ele tem a herança. O que significa algo terrível que a gente vai ver daqui a pouco para o filho mais velho. E aí o pai continua: e sandálias nos pés. E sandálias nos pés. Antigamente somente os escravos andavam descalços. Para quê? Para quando alguém chegasse na casa de um nobre, na casa de alguém importante, ele já fizesse uma distinção entre quem era da família e quem não era da família. E quando o pai diz para aquele menino, ou para os servos: olha, traga sandálias para os pés dele, o que ele estava dizendo, em outras palavras, ele não é um mero empregado, ele não é um escravo, ele é o meu filho. Ele é o meu filho. E finalmente, no versículo 23, o texto diz: e tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar, e começou a festa. E a festa foi grande, sabe por quê? Porque o bezerro gordo foi morto. Se a festa fosse apenas para a família, ele matava uma novilhinha qualquer. Ou ele matava ali um porquinho, alguma coisa pequena. Mas você sabe o que ele fez? Agora que o meu filho voltou, eu vou proporcionar uma festa não apenas para a minha família, mas para a comunidade inteira. Então nós vamos matar não qualquer coisa, nós vamos atrás do boi gordo, do bezerro gordo. Tragam e matem o bezerro gordo, é a ele, porque a festa vai ser grande. E começou a festa, porque Deus, o pai pródigo, ele é alguém que é alegre. O pai pródigo é alguém que não entra num conluio com essa rigidez da religiosidade. Lembre-se, a ênfase principal, ou o público principal de Jesus era quem? Os religiosos, fariseus e escribas, que não estavam gostando de nada daquela festa que Jesus, o Deus encarnado, estava proporcionando para os marginalizados. O que Jesus está dizendo é: não, o Deus que eu conheço não é um Deus mesquinho. O Deus que eu sou e vim revelar não é o Deus canguinha. O Deus que eu vim revelar não é um Deus ditador. O Deus que eu vim revelar não é o Deus de apenas regras, mas é um Deus pródigo, que quer tratar os indivíduos não como outra coisa, senão como filhos. Senão como filhos. Do versículo 25 em diante, o texto diz: ora, o filho mais velho estava no campo. Olha só como ele trabalhava, como era esforçado, como gostava de cumprir as regras, como gostava de seguir direitinho todo o protocolo. Olha só o filho mais velho, o que gostava de fazer, o que aparentava ser. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. O filho mais velho não gosta de alegria. O filho mais velho não gosta que os outros se alegrem. O filho mais velho não gosta de festa. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Olha só o que aquele servo já disse para aquele menino, o primogênito. É como se ele estivesse dizendo da seguinte maneira: rapaz, é o seguinte, aquele menino que causou todo um alvoroço, que causou toda a afronta com o seu pai, ele gastou tudo, desperdiçou tudo e voltou. E outra coisa, o seu pai fez uma grande festa, e matou
o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi o mandamento seu. Olha só como aquele menino, o primogênito, gostava de cumprir as regras. Ele pode ser descrito não como o amoral, como o filho mais moço, que era o pecador escrachado, o pecador amoral, mas ele é o pecador moralista, que diferente do filho mais novo, ele não sai de casa, ele não gasta os bens com tantos afazeres e tantas realizações próprias, ele permanece em casa, mas só que é um pecador moralista, um pecador legalista, um pecador religioso, um pecador que pensa relação com o pai de mérito, de recompensa. Ah, se eu fizer isso, o Senhor tem que me dar isso. Tanto é que a reclamação dele é: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Está percebendo qual é o teor de reclamação desse filho mais velho? Eu faço as coisas, eu cumpro as regras, eu sigo as orientações, eu faço, eu realizo, eu me disponho, eu me esforço. Cadê minha recompensa? Você está percebendo o que movia o coração daquele menino, ainda que estivesse perto do pai? O coração daquele menino, do filho mais velho, era um coração que estava distante do pai, ainda que ele estivesse perto do pai, porque ele era aquele pecador moralista, reprimido, certinho, cumpridor de regras, legalista, mas era orgulhoso, buscava satisfação no próprio senso de merecimento, se colocava aos olhos dos outros como superior sobre todas as coisas, inclusive sobre o pai. Porque o que ele está dizendo aqui é: o Senhor errou em ter recebido esse menino, porque se fosse eu o colocaria no lugar dele. E não é isso que os religiosos da época de Jesus estavam fazendo. Não era isso que os escribas e fariseus, público de Jesus, estavam fazendo. Não era isso. O que Jesus está dizendo, meus queridos, é que o filho mais novo eram os publicanos e pecadores, mas que estavam parando para ouvir a voz de Jesus. O filho mais velho era o escriba, era o fariseu, era o religioso, que descansava no próprio esforço, descansava na própria percepção de justiça, descansava na própria percepção de Deus, buscava benefício próprio, fazendo o bem. Olha só o que acontece: realizava boas obras, realizava oração, ia para o templo, conhecia as escrituras, mas só que o intuito do coração, a motivação principal do coração, era que em fazendo essas coisas, estava garantido, ou garantida a recompensa. Deus teria que obrigatoriamente lhe recompensar. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Ele trata o pai como um mero senhor de escravos e não como o pai. Ele alimenta um senso de importância de maneira exagerada, de maneira exacerbada. Ele olha para si mesmo e acha que tem razão em tudo porque cumpre todas as coisas. O texto diz aqui: e nunca transgredi um mandamento seu. Quantos filhos mais velhos nós temos nessa vida, nas nossas igrejas? Quantos filhos mais moços que são pecadores escrachados e que
lá fora eles têm um senso de necessidade de Deus e até buscam, mas aí eles se deparam com um tipo de caricatura de Deus, proporcionado por um tipo de religião, que olha para si mesma como um bastante, ou como suficiente. Mas o que Deus quer nos mostrar nessa noite, meus queridos, é que o Deus que Jesus veio revelar para nós, o Deus que Jesus veio revelar para nós, Ele é o Deus pródigo, é o Deus que nos ama, ainda que não tenhamos nada a oferecer para Ele, é o Deus que não se encaixota, ou não se permite encaixotar na perspectiva dos religiosos. Faça isso, faça aquilo para obter algo de Deus. Isso é religiosidade, isso é pensamento de filho mais velho da parábola. Não significa necessariamente que o que Jesus está querendo dizer é que aquelas pessoas deveriam agora viver de maneira licenciosa, de maneira libertina. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que o tipo de relação que nós precisamos ter com Deus não é o tipo de relação estabelecido pelo religiosismo, que diz que nós precisamos cumprir para ser recompensado, que nós precisamos fazer para obter alguma coisa da parte de Deus. Ao contrário, nós precisamos fazer, nós precisamos cumprir, nós precisamos ser, realizar, mas motivado por aquilo que Deus fez em nossas vidas, pela transformação radical que Ele proporcionou para nós. Romanos vai dizer que o amor de Deus se derramou sobre nós. O amor de Deus em Cristo Jesus se derramou sobre nós quando nós ainda éramos pecadores. Graça, prodigalidade de Deus. O nosso Deus é um Deus pródigo. E é interessante que em relação ao filho mais velho, o pai poderia repreendê-lo, o pai poderia afrontá-lo, o pai poderia fazer tantas outras realizações. Mas olha só o que ele disse: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Em outras palavras, o que o pai estava dizendo é: meu filho, você precisa entrar na festa com a gente. Meu filho, você já faz parte dessa família e você não percebe isso. Tudo que eu tenho é seu, mas você está me olhando como se eu fosse um mero patrão e não como um pai. Agora vamos nos alegrar, porque esse menino estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E depois do versículo 31 não há mais versículos, não há mais resposta. Ninguém sabe o que aconteceu com aquele menino, se ele entrou na festa, se ele foi embora. A gente não sabe o que aconteceu, mas isso é proposital. Isso é um recurso de Jesus para mostrar para aqueles fariseus e escribas o que eles deveriam fazer, que posicionamento eles deveriam ter. E é isso que eu quero perguntar para você, diante dessa reação, ou diante das atitudes pródigas de Deus, porque nós estamos diante de um Deus pródigo, de um Deus que investe toda a sua energia, todas as suas forças, todo o seu amor, sua misericórdia e graça para nos impactar, de um Deus que vem ao nosso encontro com toda a liberalidade, com todo o amor, de um Deus que vai quebrando protocolos, vai quebrando paradigmas, vai quebrando as perspectivas de
religiosismo, vai quebrando aquelas perspectivas ríspidas e rígidas e protocolares da religião, somente para dizer que é a graça dele que nos basta. E aí eu me lembro, para encerrar, de uma moça, da história de uma moça no Rio Grande do Sul, que ela era conhecida, era uma das prostitutas mais conhecidas da cidade. E quando ela chegava em determinados ambientes, as mulheres pegavam no braço dos maridos e afastavam. Era bastante conhecida. E um dia ela entrou na igreja. Ela entrou na igreja evangélica. E no momento do louvor, as pessoas se afastaram dela. E ela ficou no banco sozinha. E no momento do louvor, o pastor ou o ministrante de louvor pediu para que as pessoas abraçassem umas às outras. E ela recebeu um único abraço, mas foi um abraço mais sincero, o abraço de uma adolescente que foi até ela e deu um abraço e disse o quanto Jesus a amava. E naquele momento ela começou a chorar copiosamente. Ela começou a chorar de uma maneira que nunca tinha acontecido na vida dela. E ela disse para aquela adolescente: esse foi o abraço mais sincero que eu tive em toda a minha vida. Porque todas as vezes que as pessoas vinham para me abraçar, elas queriam alguma coisa em troca, elas queriam algum tipo de vantagem, elas queriam me fazer de objeto, elas me queriam. Mas você me deu um abraço e eu senti Jesus me abraçando. E a partir daquele abraço e daquele momento, a vida daquela moça mudou radicalmente para sempre. E ela se tornou uma das missionárias mais conhecidas daquele local. O que é isso senão a prodigalidade de Deus? Ou o Deus pródigo que se move ao encontro daquela mulher que estava perdida, mas que foi achada. E eu me lembro também do caso de um rapaz que ele usava muita droga e ele tinha muitas desavenças no lar, desavenças em casa, principalmente com seu pai. E um dia ele estava numa rave e antes de entrar na rave, alguém estava distribuindo panfletos e ele pegou um panfleto e colocou no bolso da camisa. E na rave ele ficou muito doido e foi para o banheiro e ele chorando e lembrando de tantas coisas que o pai falava, dos desafetos ou da falta de afeto. Ele decidiu se matar ali. E antes disso ele pegou o que estava no bolso e viu que tinha uma figura e tinha algumas palavras e começou a ler. E quando ele começou a ler o panfleto, ele começou a chorar mais ainda, porque o panfleto falava sobre o quanto Deus se moveu na história por amor aos perdidos. E aquele menino ali, no banheiro daquela boate, numa rave, ele se converteu a Jesus Cristo. Olha só a quebra de protocolos. Não foi num culto gospel, não foi num ambiente evangélico, foi numa rave que Deus o encontrou. E é isso que o texto nos mostra. Que diante daqueles dois filhos perdidos, o amoral e o moralista, o que se afastou da casa e o que permaneceu na casa, havia um pai pródigo, um pai cheio de misericórdia, um pai cheio de graça e de amor, que acolheu tanto um quanto o outro. Um se posicionou e voltou para o pai, e o outro não deu resposta. Diante de tudo isso que você ouviu, você tem apenas duas oportunidades, ou duas opções.
Ou você mergulha nessa prodigalidade de Deus? Ou você mergulha na graça desse amor pródigo de Deus e se arrepende verdadeiramente e se permite ser filho? Ou você não faz isso e continua, ou na sua velha vida de sempre, como pecador perdido, afastado de Deus, longe do Pai, ou inclusive pecador perdido na própria casa do Pai, mas com o coração distante do Pai? Que Deus possa nos abençoar e que a gente possa usufruir, experimentar e nos arrepender e desfrutar de um Deus que se revela a nós de maneira pródiga. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.